Olá, queridos alunos, tudo bem? Olha o professor de informática aqui trazendo mais uma atividade para vocês. Hoje vamos falar sobre alguma coisa que vocês já conhecem, muitos gostam, já viram filmes, séries. Hoje vamos falar sobre a mitologia grega. Primeiro de tudo, o que é a mitologia? Mitologia é uma maneira de você tentar explicar algum fenômeno da natureza, algum acontecimento de forma sobrenatural. Você não usa a ciência, não usa nada disso. Você cria uma história usando sua cultura e você passa a mensagem para todo mundo assim. O mito, então, é uma coisa fantasiosa, não é algo real, que serve para explicar alguma coisa sobrenatural. A mitologia grega é baseada nos seus deuses. Os gregos, naquela época, não cultuavam um deus só, eles eram politeístas. E esses deuses, eles tinham uma forma humana e tinham todos os sentimentos. Na verdade, era a explicação de todos os sentimentos, como amor, inveja, ira, traição. E a explicação que eles davam era em cima dos deuses, tá? E como eles tinham esse tipo de sentimentos, eles às vezes se apaixonavam por humanos e tinham filhos, os chamados semideuses. Talvez o mais conhecido seja Hércules. Lembrando que na mitologia grega, vários heróis eram semideuses, eram filhos de um deus com um humano. Tá? Só que é importante saber que os deuses eram imortais, os semideuses não. A mitologia grega é muito grande, é enorme para falar. Então, nessa aula de hoje, vamos falar apenas dos deuses deles. Os famosos 12 deuses do Olimpo. Apesar de serem os 12 deuses, eu vou falar de 13 deuses, porque existe um que não faz parte do Olimpo, mas ele é bastante conhecido por vocês, certo? Então, vamos lá, sem demorar mais, vamos falar sobre os famosos 12 deuses do Olimpo na mitologia grega. Os 12 deuses do Olimpo são assim chamados, além de serem os deuses mais poderosos da mitologia grega, eles eram dito viver no Monte Olimpo, o monte mais alto da Grécia, que tem cerca de 3.000 metros de altura. Como naquela época aquilo era inalcançável para os humanos, criou-se a lenda que eles moravam lá. Mas quem são esses deuses? Quem são esses 12 deuses? Os 12 deuses são Zeus, Hera, Apolo, Atena, Afrodite, Ares, Poseidon, Hefesto, Ártemis, Deméter, Hermes e Dionísio. São esses 12 que eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles. Começamos com Zeus, o chamado pai dos deuses. Zeus era o deus do trovão, dos raios e do relâmpago. O líder dos deuses era responsável pelos céus e pela terra. Hera, deusa da maternidade e esposa de Zeus. Muito ciumenta, vingativa e poderosa. Poseidon, o deus dos mares, o mais tranquilo dos deuses. Ele governava os oceanos e comandava peixes, baleias, todos os animais marinhos. É importante dizer que Poseidon não criou os mares, tá? Ele simplesmente é o deus dos mares. Atena. Atena é a deusa da sabedoria, da ciência e da guerra. Muito interessante que ela nasceu da cabeça de Zeus, já adulta com armadura, tá? Um dia eu explico essa história para vocês. Ares. Ares é o deus da guerra. Só que tem um detalhe. Ele era brigão, gostava muito de lutar, sempre ganhava todas as lutas. E via prazer nos seus adversários sofrendo. Apolo. Apolo é o deus do sol, da poesia, da música, das artes e do tiro ao alvo. Ele é um dos deuses olímpicos mais amados e um dos deuses mais justos. Ele defendia muito a tolerância.
sempre carrega uma harpa e um arco de prata. Deméter. Deméter era a deusa das plantas e das colheitas. Ela foi a deusa responsável também pelas estações do ano. Muito importante que ela também é a mãe da esposa do deus Hades. Ártemis é a deusa da noite, a deusa arqueira, a deusa da caça. Ela era também a protetora de todas as... Ela é uma exímia caçadora e melhor do que Apolo com arco e flecha. Hefesto. Hefesto era o guerreiro dos deuses, o verdadeiro construtor. Construía armas e tudo para os deuses. Uma coisa importante é que ele era filho de Zeus e era um deus feio. Ele era manco e muito feio. Hermes. Hermes, o deus da velocidade, o deus da rapidez. Por incrível que pareça, o protetor dos ladrões. Também quando uma pessoa morria, era Hermes que levava a alma morta dele para o mundo de Hades. Afrodite. Extremamente conhecida, a deusa do amor e da beleza. Não existia nenhum homem, nenhum deus que conseguisse olhar para ela sem se apaixonar. Até mesmo Zeus. Dionísio. Deus do vinho, das festas e do teatro. Ele, além de conhecer a preparação do vinho, ele também era capaz de criar diversas outras fórmulas. Ele era praticamente um alquimista dos deuses. É importante saber que Dionísio, pelo que representava, ele era muito venerado pelos humanos, chegando em questão de popularidade até mesmo a rivalizar com o próprio Zeus. Que fique claro que essa rivalidade é apenas no culto dos humanos, pois Dionísio jamais confrontou Zeus. Eu disse que ia falar sobre 13 deuses, porque o 13º deus é o deus Hades, um deus bem conhecido. É importante dizer que Hades ele não é um dos 12 deuses do Olimpo, simplesmente porque ele não vive no monte, ele vive no submundo, no mundo dos mortos. Ele é o deus dos mortos. Mas por que ele está lá? Porque o irmão dele, Zeus, o designou para ficar lá para evitar que os titãs, antigos adversários dos deuses, fugissem do Tártaro. Então Hades tem uma missão nobre. Ele está lá apenas para proteger os deuses e evitar que os titãs fujam. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a mitologia grega. Apresentei para vocês os principais deuses, os 13 mais importantes. E agora, para fixar, vou passar algumas atividades para vocês, certo? Dá uma olhada nelas aí. Atividade número 1. Eu falei para vocês que um mito não é uma coisa real, é alguma tentativa de explicar alguma coisa irreal, alguma coisa real com o sobrenatural. Vocês têm uma coisa que você não tem como explicar, você usa o sobrenatural. Então eu quero que vocês me digam o seguinte: ouvindo falar dos deuses gregos, me digam de qualquer um deles, qualquer coisa, um aspecto que mostre isso. Me diga como os gregos, de alguma maneira, explicaram alguma coisa através dos deuses. Atividade número 2. Não apenas deuses fazem parte da mitologia grega. Existe também o centauro, que é um ser que tem do tronco para baixo o corpo de um cavalo e da cintura para cima o corpo de um homem. Existe também um outro ser que é o Minotauro. Eu quero que vocês me digam o Minotauro, como ele é e se ele é uma lenda ou um mito. Atividade número 3 e a última de hoje. Vocês conhecem alguma coisa da mitologia grega que não apareceu nesse vídeo? Pois é, a questão é essa.
Me digam alguma coisa da mitologia grega que vocês conhecem e não apareceu nesse vídeo. Se vocês não conhecerem, vocês vão ter que me citar qualquer deus, algum aspecto de um deus que vocês conheçam que não foi citado no vídeo. Bom, gente, era isso. A atividade de hoje foi essa. Vocês estão vendo que eu não gravei meu vídeo, tem esse bonequinho justamente porque eu tô com problemas na minha câmera. A câmera tá difícil de usar, mas logo logo eu volto ao normal, tá legal? Gente, um grande abraço para todo mundo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Fui!